Bom, aqui a gente vai mostrar como e o porquê de colocar protetores no cavalo na hora do trabalho. A gente precisa entender que protetor não se refere à raça de cavalo. Protetor não interfere no movimento do cavalo. O nome já fala, é proteção. Então vamos fazer uma analogia, por exemplo, o jogador de futebol. Ele não joga sem colocar uma caneleira, sem colocar uma chuteira adequada para o piso que ele vai jogar. E assim é para qualquer tipo de esporte, seja no treinamento, seja na hora de fazer o trabalho propriamente dito. No caso dos animais machadores, esse é um equipamento que não é permitido na apresentação de pista. Porém, quando a gente usa ele em casa, a gente está preservando e diminuindo a possibilidade de um cavalo ter lesão. E esse uso do protetor, essa necessidade, não vem em função de qual tipo de exercício que você faz. A qualquer momento, o cavalo está sujeito a se tocar, por exemplo, se alcançar, numa mudança de direção, de alcançar um membro no outro, de trombar, de bater, ou mesmo na cerca. Enfim, você está zelando ou cuidando da integridade física do seu cavalo. Então a gente vai mostrar aqui um conjunto básico de protetores. Então aqui são os cloches, né, e a gente vai mostrar como é que se coloca os cloches. Tá? Primeiro a gente vai colocar o cloche e ele vai abraçar aqui o casco do cavalo. A gente vai prender esse velcro. Tá? Vamos colocar dos dois lados. Então, especialmente animais mais jovens, você está começando a trabalhar, começando a treinar, essa proteção ela é muito importante porque vai literalmente evitar algum tipo de lesão num cavalo no início. E nos cavalos mais velhos, qual que é a importância dela? São cavalos onde o nível de exigência é maior, então assim você acaba precisando de um cuidado, uma proteção maior para esses cavalos também. Então um ponto importante aqui na hora de colocar é o seguinte, qual que é o lado que eu vou colocar, né? Sempre o velcro vai fechar para fora. Por que a gente não fez isso, né? No caso aqui do cloche, ele fechou ao contrário. Porque se eu coloco ele da forma que ele é projetado para ser, a gente pode cortar esse velcro aqui. Dessa forma o velcro não vai cortar e você vai ter uma vida útil maior do seu equipamento. Tá? Então a caneleira, no caso essa aqui da mão esquerda, a gente vai colocar, abraçar bem o boleto. Vou ajustar ela aqui em cima, tá? E esse material é flexível, então você pode ajustar mesmo, tá? Fechei esses velcros, eu vou colocar essa tira aqui, aqui é um detalhe importante. Eu vou ajustar aqui, vou passar ela por baixo, pegando embaixo do boleto, na região ali, dando um suporte a mais aqui para o boleto, e vou colocar ela atravessada aqui nessa posição. Então ela vai dar um suporte maior aqui para a região do boleto e do ligamento suspensório. Vamos colocar do outro lado. Aqui vem a mesma coisa, eu vou encaixar ela aqui no boleto, vou ajustar aqui em cima e vou prender nos velcros de cima para baixo, os 3 velcros. O mesmo detalhe que eu falei anterior, eu ajusto aqui, vou puxar essa parte, passar por baixo do boleto e colocar ele cruzado dessa forma. Eu já estou com as mãos desse cavalo protegidas ou com a colocação adequada. A gente vai ajustar agora e colocar nos pés. Aí é o mesmo processo. O que muda aqui basicamente é o tamanho. Em alguns casos, não é o caso dos animais de marcha, que se a gente precisar, por exemplo, uma proteção para um esbarro, etc., ela vai vir com proteção aqui, então tem a opção de escolher o modelo que você acha mais adequado. Nesse caso aqui é só para proteger mesmo de impacto. Então a gente vai colocar, ajustar no boleto, como eu falei, ajustar em cima. Coloquei os 3. Aí vem aquele detalhe mais uma vez, ó, eu puxo aqui, ajusto, pego embaixo, passo por baixo do boleto, faço uma pressão na hora de colocar aqui e atravesso ele e está ajustado. Vamos colocar no outro pé. Então sempre conferir o membro, né? Deixar limpo. Coloquei, ajustei no boleto, abracei, vesti todo o boleto. Prendo os velcros de cima para baixo. E mais uma vez esse detalhe aqui, ó. Ajusto ele para ficar justo no boleto. Passo por baixo do boleto. Então abraçando mesmo, dando um suporte e trago para cá. O que é um ponto importantíssimo aqui? Sempre cuidar para os membros do cavalo estejam limpos e sempre conferir as caneleiras antes e depois do uso.
sempre manter elas limpas para que eu tenha uma vida útil maior e principalmente para que eu não cause nenhum tipo de irritação nos cavalos. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, muita crítica das pessoas que não conhecem ou não sabem como usar da forma adequada os protetores, mas eu falo o seguinte: você vai colocar um seu cavalo para viajar e todo mundo usa protetor, independente da raça de cavalo. Por que não usar no trabalho onde eu vou exigir muito mais desses cavalos? Então essa é uma dica importante, uma sugestão importante, que quem quer privilegiar e zelar mais pela vida útil do seu cavalo deveria se preocupar um pouco mais com esse tipo de equipamento no seu dia a dia.